Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Estou aqui hoje para falar um pouquinho dos acontecimentos do VRTM para o mês de abril de 2024. No mês de abril, o VRTM distribuiu aí 10 centavos por cota, fazendo um dividend yield de 0,95% no mês. A gente finalizou o mês com 35 milhões de caixa, recursos esses que serão destinados aí a alocações de CRIs e de imóveis na planta que estão prontos para serem alocados, finalizando aí uma parte de estruturação. A gente deve fazer essa alocação entre maio e junho. As novas alocações, as movimentações aí de abril foi a liberação de mais uma parcela de compra de imóveis na planta do empreendimento Vista Madalena, no valor de aproximadamente 640 mil, faz parte do negócio fechado aí em fevereiro, e a gente fazendo novos aportes conforme programados aí dentro da estrutura da operação. Falando aí um pouquinho da performance do fundo, como eu falei, pagamos 10 centavos aí de distribuição de rendimento em abril, fazendo o dividend yield de 0,95. Em relação ao CDI grossapado, a gente já ultrapassa aí os 125% do CDI. Em relação ao desempenho do fundo no mercado secundário, ainda é um fundo ilíquido, ainda é um fundo novo, então a gente tem aí alguma liquidez, mas muito baixa, estamos falando de R$ 41.800 aí ao longo do mês de abril, e a cota aí finalizando o mês a R$ 10,55. Em relação à diversificação, ainda não é algo que a gente consiga ter uma diversificação interessante. A nossa tese sempre é avaliar e sempre incentivar essa diversificação, não só em setores, como também em tipos de riscos diferentes, mas também em securitizadoras. Assim que o fundo for ganhando maior tração, maior tamanho, a gente vai conseguindo fazer melhor essa política e essa tese de diversificação. Falando aí dos tipos de ativo, conforme a tese do fundo, a gente não tem um direcionamento específico, a gente pode distribuir aí a alocação entre ativos em IPCA e CDI, o que hoje está praticamente meio a meio, não é uma regra, mas a gente hoje consegue fazer essa divisão bem clara, e a gente, além dos CRIs e fundos imobiliários, tem aí ativos de compra de imóvel na planta que devem aumentar aí no próximo mês, dado as nossas novas alocações. A média de taxa dos CRIs hoje em IPCA ultrapassam aí o patamar de IPCA mais 9, chegando a quase IPCA mais 10, a taxa de aquisição, a gente falando aí de marcação no mercado, IPCA mais 10,57. As operações em CDI estão aí no patamar de taxa de aquisição de CDI mais 3. As operações do fundo, majoritariamente, têm prazos um pouco mais curtos, estamos falando aí de 2,67 anos de prazo médio. Falando aí um pouquinho de mercados e tendências, em abril tivemos novos acontecimentos em relação à guerra entre Israel e Irã, o que gerou claramente, obviamente, volatilidade nas bolsas aí do mundo todo e nos preços das principais commodities. Do campo doméstico, infelizmente, tivemos aí a tragédia do Rio Grande do Sul, que ainda segue gerando grandes preocupações com o futuro das cidades e da população impactada. Falando aí um pouquinho de inflação, a inflação continua no campo positivo, o IPCA divulgado referente a março de 24 foi de 0,16, um IPCA bem baixo, claramente mostrando que a taxa de juros, a política monetária de taxa de juros tem funcionado e tem arrefecido aí a inflação. Então, o índice teve essa forte desaceleração aí, frente ao mês anterior, que foi muito elevado, e esse valor considerado baixo, claramente, gera impacto nos rendimentos dos fundos de CRI, já que a maioria dos CRIs são indexados aí ao IPCA, também com uma defasagem de 2 a 3 meses. O cenário atual demonstra que a inflação está sendo acompanhada de perto, os próximos cortes dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, e particularmente para o universo de fundos imobiliários, essa notícia é importante, dado que tem uma relação enorme entre taxa de juros e expansão do mercado de fundos imobiliários, dado que com taxa de juros mais baixas, os fundos imobiliários passam a ser mais atraentes para os investidores. A gente imaginou que fosse ter uma redução grande de taxa de juros, né, essa Selic terminal aí, inicialmente nos patamares de 8%, agora a gente já está vendo que essa Selic terminal deve estar mais próximo dos 10%, 9,5%, 9,75%, vamos acompanhando aí os próximos passos para avaliar quando que ela fica, isso arrefece um pouco aí o crescimento do mercado de fundos imobiliários, mas ainda assim tem bastante espaço para novas emissões, para crescimento aí, visto que tem outros fatores que atuam. Então, por esse mês é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima.